Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que revolucionou o conceito de gestão em benefícios. Quer conhecer mais? Acesse www.celticsvp.com.br. Em especial hoje eu gostaria de começar o nosso programa fazendo um convite para todos vocês que nos assistem, que agora nos próximos dias 4, 5 e 6 de outubro, a Edições Paulinas estará realizando o Simpósio de Bioética e Ética em Pesquisas com Seres Humanos. É um assunto bastante interessante, bastante atual, pelo qual a gente foi convidado, estarei participando lá, se Deus assim permitir, na próxima semana. E eu gostaria de estar divulgando para vocês que é bastante interessante. Interesses? Entrem em contato pelo telefone 11 2125 3500 para conseguir maiores informações e sobre como fazer a sua inscrição. E aqui ao meu lado já está a Mayara, que vai participar hoje com o nosso programa para receber as suas perguntas, as suas participações, telenauta. Bom dia, Mayara. Bom dia, Balista. Seja bem-vinda mais uma vez. E hoje no nosso programa, a gente conta com a presença de Rogério Grandino, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E hoje a gente vai fazer um bate-papo com ele aqui sobre os direitos do trabalhador, sobre previdência, sobre dúvidas trabalhistas. Rogério, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Balista, bom dia, Mayara, bom dia aos telenautas. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer participar aqui com vocês. É um prazer especial recebê-lo aqui, um amigo de longa data. Não vamos citar tempo aqui para não ficar chato para nós. Estamos ficando velho, Balista. Mas é bem bacana, cara. Muito prazer receber você. O mais experiente, né? Com certeza, bem mais experiente. Ô, Rogério, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, férias é um negócio interessante, né? Um negócio sempre bom, né? Com certeza. E se as férias venceram e o funcionário não desfrutou? Como é que a gente pode trabalhar essa situação? Bom, vou dar uma explicada rapidamente. Quando a pessoa é contratada sobre o regime de CLT, um dos direitos que ela possui são as férias. Não só a percepção financeira, né, a renda, como também o descanso, o gozo. A cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a empresa tem que conceder as férias, para que o empregado possa desfrutar, enfim, recuperar as forças, desfrutar com a família e tal. E a empresa é obrigada a conceder, após os 12 meses em que venceu, durante os próximos 11 meses. Ela é obrigada a conceder as férias. Porque se vencer uma segunda férias e o empregado não gozou ainda aquela primeira, a empresa é obrigada a pagar mais uma a título de indenização. Então, assim, a grosso modo, por causa de uma férias não gozada, o funcionário tem de receber 3, né? Mesmo a empresa não concedendo esse direito, né, que é o direito de gozo é obrigatório, a empresa tem que acionar os órgãos de competência para poder obrigar que a empresa o faça. Aliás, desculpe, o empregado, né? Uhum. O primeiro deles é o sindicato, né, o Ministério do Trabalho e, em última esfera, a Justiça do Trabalho, onde a pessoa vai entrar com a ação trabalhista. Esse período de 12 meses, aí quem determina em que mês essa pessoa vai sair de férias? Como é que é feita essa negociação? O direito de concessão é da empresa. Okay. Quem determina a data é a empresa, só que vale o bom senso. Sim. Né? Nada impede do empregado combinar com o seu supervisor, com a empresa, uma data correta. Porque é muito comum, Balista, as pessoas pedirem férias no fim do ano. Né? Por causa do Natal, tal, então acaba tendo um acúmulo. Então não é possível a empresa dar férias para todo mundo nesse período, senão fecha a empresa. Né? Então vai do bom senso.
mas faltando bom senso, vamos falar assim, o direito de concessão é da empresa. Então quem concede é ela. Só que a empresa, ela ao determinar ou ao estabelecer um período, né, um mês em que a pessoa vai sair de férias, ela é obrigada a avisar um mês antes. Okay. Né? É o chamado aviso de férias. Então ela vai sair, por exemplo, no dia 27 de outubro. Então a empresa tem que avisar hoje, né, que é 27 de setembro, falar, olha, daqui um mês você vai sair de férias. E ao avisar, não pode mais voltar atrás. Tá. Ou seja, o empregado vai ter que sair de férias. Se por acaso a empresa voltar atrás, por algum motivo, mesmo que haja combinação com o funcionário, porque precisou alguma coisa, ela é obrigada a reparar eventual danos que o empregado teve. Por exemplo, vamos imaginar que ele comprou passagem para viajar. Né? A empresa é obrigada a reembolsar esse valor. E aí, o que eu costumo dizer é que na relação do trabalho, trabalhista, entre empregado e empregador, vale sempre o bom senso. Né? E, obviamente existem as regras, né? Mas é o que vale o bom senso. Determinou o mês, legal, a pessoa já está marcado para sair de férias, avisou com 30 dias de antecedência. Quem determina o número de dias que ela vai ficar? Ela pode ficar 5 dias, 10 dias, 20 dias? Como é que funciona? As férias elas só existem em duas modalidades, ou ela é integral ou ela é parcial. História assim, eu vou deixar 5 dias para fazer no final do ano. Isso aí legalmente não existe. Isso aí é oficioso, né? As empresas adotam isso principalmente com alguns determinados cargos, né? Sim. Pessoas estratégicas, supervisores, chefes, enfim, acabam picando as férias. Existe também, né, que também não é legal, né? A empresa concede as férias, paga, né, com um terço e tal, mas a pessoa não descansa. Ela vai descansar depois, né? Isso não existe. Essa opção jurídica não existe, né? Vamos imaginar essa situação de que o empregado tem as férias, recebeu as férias, mas não gozou. Se depois sair da empresa, ou até mesmo trabalhando, ele pode exigir aquela multa que eu falei. Porque aquela multa é pela ausência do gozo, não é pela falta do pagamento. Okay. Né? Então, se ele recebeu e não gozou e venceu a segunda, ele pode exigir a multa. Isso é muito comum as empresas fazerem. Para evitar que vença a segunda, né? Eles apenas concedem as férias, a pessoa continua trabalhando, mas olha o risco que a empresa está correndo, balista. Ela concedeu as férias, o cara oficiosamente está de férias, mas não está trabalhando. Imagina se ele sofre um acidente. Sim, como é que você vai justificar isso? Um acidente depois, de trajeto, né? Um acidente dentro da empresa que é pior ainda. Sim. Né? Mas como é que ele vai sofrer um acidente se ele estava de férias? Né? E se ele causa algum outro problema, né? Sei lá, um acidente que causa uma amputação ou alguma coisa mais grave, a responsabilidade da empresa é gigantesca. Então não vale a pena o risco. Né? Não dá para brincar. Não dá para brincar. Isso né? E é uma questão tão simples, né? Concede férias, a pessoa descansa. Se a pessoa não pode ficar 30, combina com ela, fala, eu preciso de você aqui e tal, fica 20, né? Para evitar justamente esse tipo de imprevistos, que é a famosa lei de Murphy, né? Aí a empresa, ao agir dessa forma, ela está tendo um risco aí gigantesco. E dificilmente as empresas não pensam nisso, né? O risco do acidente ou o risco de acontecer qualquer outra coisa. Vamos falar uma outra coisa, não precisa ser necessariamente uma coisa tão grave, mas, por exemplo, se vai um fiscal, né, do trabalho, naquele exato momento, é difícil de acontecer, mas não é impossível, né? Porque o fiscal, quando ele chega na empresa, ele vai checar lá as informações, né? E muitas vezes eu já vi o fiscal falar, me dá o prontuário do fulano. Aí ele vai, pega o prontuário do fulano, e aí ele vê que o fulano está de férias, e o cara está lá trabalhando. Isso dá um problema gigantesco, aí não
não vale a pena. Tem justificativa, não tem, né? Não tem justificativa. E é o que você falou, em caso de acidente, a empresa está assumindo automaticamente, Exatamente, né? o risco é automático e aí não tem que nem imputar a responsabilidade, porque ela já é presumida, né? No momento que a empresa faz isso, já está assumindo. E eu costumo dizer o seguinte, existe também ao contrário, né? O funcionário que pede para receber e ficar trabalhando, porque aquele momento não quer, ou a empresa compra aqueles dias, né? Também é muito comum, isso também não existe. Não existe. Apesar de comum... É totalmente ilegal. É ilegal. É o risco, né? É sempre o risco que tem nesse tipo de operação, né? É verdade. E faltas, por exemplo, que o funcionário teve durante o ano, ela pode ser descontada das férias ou... Pode, essa prerrogativa é da empresa, né? Existe aí uma tabelinha onde, eu não vou saber te falar de cabeça agora, mas está escrito lá na CLT, a partir de 5 faltas injustificadas dentro do período aquisitivo e não no ano, né? Por exemplo, se o cara foi admitido no dia 10 de abril do ano passado, o período aquisitivo dele é 9 de abril desse ano. Okay. Então, dentro desse período aquisitivo, se ele tiver 5 faltas injustificadas, diminui 4 dias nas férias. E assim sucessivamente, tem uma escala, né? E aí a pessoa vai ter a redução, não só no gozo, como na remuneração. Parte mais sensível do corpo do homem, que é o bolso. Exatamente, né? Exatamente. Maiara, por favor. A Lidiane Diadema É como eu falei, Lidiane, né? Isso. Lidiane. É como eu falei, essa questão de tirar depois não existe, né? O que você pode fazer com relação a essa questão dos 20 mais 10 do abono é você optar pelos 10 dias antes ou depois, né? Você primeiro descansa os 20 e depois tem os 10 do abono, ou ao contrário, primeiro os 10 do abono, depois você descansa os 20. Essa questão de você descansar uma parte num momento e outra parte em outro momento não existe, ela só é possível em férias coletivas, em que a empresa pode dividir em 2 períodos iguais, mas nunca inferior a 10 dias. Então ele pode ficar 10 dias num determinado momento e 10 dias em outro. Mas as férias oficiais, vamos dizer assim, não pode. Não existe essa questão. O Lauro, ele fala que as férias dele sempre vem com a parcela do 13º e se pode acontecer dele não receber. O 13º, a concessão do 13º por ocasião das férias, ela é uma faculdade da empresa, não é obrigatório, né? A concessão do 13º ela é obrigatória, a primeira parcela até o dia 30 de novembro, né, de cada ano, e a segunda até o dia 20 de dezembro. Muitas empresas costumam pagar junto com as férias. Então, quando a empresa manda o aviso de férias para o funcionário, ela manda também um documento, um aviso se ele tem intenção ou não, né, de receber o 13º. Ele pode ou não optar. Se ele optar, a empresa tem que pagar, né? Se a empresa não pagar, ela tem que pagar, né, nessas datas que são as datas limites, vamos dizer assim, que é dia 30 de novembro e dia 20 de dezembro. Se não pagar, aí volta aquela questão de buscar os órgãos de controle, sindicato, Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho em última instância. A Camila de Cubatão, ela pergunta se quem tem filho tem o direito de tirar as férias em julho, dezembro e janeiro. Tem prioridade, sim. Quem tem filhos, porque tem férias escolares, né? Ela tem essa prioridade de poder tirar as férias juntamente com os filhos, seja no meio do ano ou seja no fim do ano, que é quando ocorre as férias escolares. E digo mais, é comum nas empresas trabalharem pessoas da mesma família, né? Também existe essa preferência, né? As pessoas da mesma família, por exemplo, marido e mulher, pai e filho, tirarem as férias na mesma ocasião, justamente para esse objetivo que eu falei de a pessoa viajar, enfim, desfrutar. Desfrutar, né? Exatamente. E a Marília, ela fala que ela é estagiária e pergunta como que fica as férias dela. O estagiário, ele não tem férias, ele tem recesso, né? É um pouco diferente. Essa lei do estágio mudou, se eu não estou equivocado, foi em 2008 ou 2009. Antigamente não existia, né? O estagiário não tinha o recesso. Agora ele tem. O que é isso? A cada 12 meses de vigência do contrato de estágio, a empresa é obrigada a conceder um recesso de 30 dias remunerado.
Remunerado. Isso. E aí a pessoa fica aqueles 30 dias em casa e recebe. E se a pessoa sair antes dos 10 meses, dos 12 meses, ou no período de proporcionalidade, né, a empresa é obrigada a pagar esse período proporcional. Por exemplo, vamos imaginar que o contrato de estágio Primeira parada no nosso Celtic em Foco. A gente volta já já, não saia daí.